boa noite a todos. É com muita alegria que estamos novamente na nossa segunda temporada do nosso podcast Direito e Prosa, apresentado por mim e pela Aria Ferneda. E na noite de hoje nós vamos para o nosso primeiro episódio, então, com muita satisfação, conversar com uma pessoa que nós já queríamos tê-la conosco na primeira temporada, mas em razão de agenda a gente trouxe ela agora para a nossa segunda temporada com uma abertura, que é a professora doutora Marciele Berger Bernardes. Marciele, muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente vai conversar um pouquinho contigo, conhecer um pouquinho da tua história. Eu queria iniciar já te perguntando como é que foi a tua escolha para chegar no direito, por que tu escolheu cursar, a fazer a graduação quando tu era lá novinha, né? Por que tu chegou a escolher o direito e seguir, né, na carreira também acadêmica, como pesquisador e professor? Olá, André, olá, Ariê, e a todos os que estão acompanhando o canal. Uma satisfação estar aqui com vocês, abrindo os trabalhos do ano, não é, André? A gente buscou um alinhamento ano passado e, enfim, por questões de agenda, estou aqui presente hoje. A chegada no direito, né, a escolha. A gente é muito novo, né, quando sai do ensino médio, tem que já ter essa decisão. O direito não estava na minha vida como uma primeira opção. Devo confessar para vocês que eu tinha em mente outro curso, tá? O qual eu tentei por 2 anos e ao final das contas passei numa faculdade particular na minha cidade, Santa Maria, Rio Grande do Sul, e o meu pai me matriculou, porque ele já estava no meio da graduação em Direito. Ele disse que gostaria que eu fizesse um semestre, se eu não gostasse eu poderia trancar. Mas, se por acaso eu gostasse, né, eu continuava. E poderia continuar tentando também na Federal, né, que eu almejava também fazer o curso na Federal. Mas iniciei o curso e por surpresa, eu fui tomada por um grande amor pelo direito. E isso já se deu a partir da terceira fase, nas minhas primeiras férias da graduação em Direito. Eu fui convidada por uma professora para fazer um projeto de pesquisa durante as férias. E ali a gente criou um projeto, na verdade nem era pesquisa, era extensão universitária. E quando eu cheguei no primeiro dia, na primeira semana, né, da terceira fase, eu apresentei para uma professora esse projeto prontinho, e ela gostou da ideia, tratava do tema da violência doméstica, de extensão na comunidade, para tratar com promotoras legais populares, e criar um fórum de acolhimento e apoio e estudo da mulher, né? E ali sim que houve a paixão foi virando que era a paixão pelo direito virou um amor, né? Porque comecei a trabalhar então e ver na prática a aplicação, os limites e as possibilidades do direito. A sua graduação você é natural do Rio Grande do Sul, então? Sim, natural do Eu Rio achei Grande do que era Sul. daqui de Santa Catarina, não, é do Rio Grande do Sul, então. Bacana. Eu falo de Florianópolis, né, Santa Catarina, mas sou natural do Rio Grande do Sul. Certo. E aí, tu concluiu a tua graduação lá no Rio Grande do Sul, e depois viesse para Santa Catarina fazer o teu mestrado? Como é que foi que depois tu fosse fazer o teu mestrado na Federal de Santa Catarina, né? Exatamente. Então, durante a graduação eu continuei essa trajetória de pesquisa, né? Do projeto de extensão, eu emendei outros projetos de pesquisa e identifiquei ali essa vocação acadêmica, vocação pela pesquisa. Então, eu percebi que era um caminho natural, depois que eu terminasse a graduação em Direito, seguir essa trajetória de mestrado, né? E para abrir os caminhos tanto para pesquisa quanto para docência. Eu comecei a perceber essa vocação. E aí eu vim fazer a seleção em Florianópolis, no ano de 2008. E em 2009 eu ingressei no mestrado em Direito na UFSC, Direito, Estado e Sociedade, e trabalhei num grupo de governo eletrônico, desenvolvendo pesquisas sobre direito, tecnologias e democracia. Professora, obrigada, né, primeiramente, por estar aqui com a gente hoje. Eu gostaria de fazer uma pergunta justamente com relação a como que você fez esse caminho, né, de passar... como que a senhora chegou
nesse tema de pesquisa, né, envolvendo democracia, sociedade informacional, né, já que pesquisava sobre violência doméstica, violência contra a mulher na graduação, como é que chegou nesse tema específico? Sim, durante a graduação comecei com um projeto de extensão na área da violência doméstica, concluí a graduação defendendo o TCC na área da Lei Maria da Penha, né, que estava entrando em vigor na altura, mas o tema Direito e Tecnologia veio de projetos de pesquisa que eu desenvolvi com uma colega na graduação. E essa colega que já tinha olhava para essa questão do direito e tecnologia, ela tinha um contato com o professor da UFSC, o professor Aires José Hover. E a partir dali, então, quando eu terminei a graduação, eu fiz contato com o professor, porque cada instituição tem as suas regras, né? Mas a UFSC, na época, ela permitia que o aluno fizesse esse contato com o orientador, para ver se ele tinha intenção, né? Tinha a disponibilidade para orientar e se interessava por qual tema. E a partir daí, desse aceite, eu comecei a estudar, então, para a seleção do mestrado, e tive a honra de ser selecionada. Professora Marcele, a dissertação da professora, diga-se de passagem, foi uma das referências na minha dissertação. Então, para quem tiver interesse na temática, embora seja lá de 2011, ainda continua muito atual, né, o levantamento que ela fez no mestrado dela. Então, fica aí de sugestão. E eu gostaria de te perguntar, atualmente, como é que tu enxerga, não sei se tu, acredito que sim, porque tu ainda continua como consultora, pesquisadora na área de acesso à informação, né? Como é que tu enxerga os novos desafios agora para a questão já mais ligada aos dados abertos nos municípios? Quais seriam os próximos passos, os obstáculos atuais para a gente melhorar nessa questão de englobando o acesso à informação, os dados abertos no âmbito municipal, principalmente, assim, quais são as que tu enxerga ou pela tua experiência, assim? Sabe que é interessante essa tua pergunta, André, porque primeiro agradecendo por ter consultado meu trabalho, ele foi publicado, né, ele virou livro, tanto a dissertação quanto uma pesquisa que a gente desenvolveu no grupo da UFSC, também sobre a Lei de Acesso à Informação, né? E o papel da academia, e aí quem escreve, quem publica livros teóricos, né, doutrinadores, é sempre olhar para o futuro, né? A gente está um pouco olhando os novos horizontes. E aí, quando você fala da prática, essa lei de acesso à informação, eu vou começar lá pela graduação de novo. O que eu defendia lá no Fórum de Acolhimento ao Apoio e Estudo da Mulher, da Violência Doméstica, e depois que eu defendi de ter uma lei Maria da Penha, né, que depois ela entrou em vigor, que era necessário sair dos juizados e ter uma lei específica, né, com atendimento multidisciplinar. Hoje a gente vê a criação dessas casas de passagem para as mulheres, né? Foram aí 20 anos. Lei de acesso à informação, dados abertos, já tem 10 anos, mais de 10 anos. Na altura em que eu defendi o trabalho, eu primava, porque somos juristas, a gente prima pela aplicação da lei, pela transparência pública, para que seja garantido o direito das pessoas de acesso à informação, não só a publicidade por si só, cumprir o princípio de publicar, mas que essa informação garanta-se à população a transparência pública, que significa que o cidadão acesse um portal de governo e ele consiga decodificar aquela informação, e não somente dados brutos. É preciso que esses dados sejam acessíveis, em formatos abertos, para que a população possa se aproveitar disso e coproduzir o bem público, né? Como que está isso na prática, passados aí 10 anos? Tenho experimentado a consultoria para a administração pública municipal, e o que percebi de entrevistas feitas em loco é que não está, ela está, a lei de acesso à informação em algumas prefeituras não foi regulamentada, não houve um decreto que tirasse da lei federal e regulamentasse na esfera municipal, quando muito foi regulamentada, e temos ali os dados brutos
E a transparência ali porque é quesitos legais, porque existem tribunais de contas que estão fiscalizando, mas nem o gestor que está à frente, nem o cidadão tem muito clara essa noção da transparência pública, do que é a amplitude disso, né? Eu tenho tido também algumas experiências com solicitações de abertura de dados para os municípios. As respostas são sempre como o que é isso que está pedindo, assim, né? Em alguns municípios, Porto Alegre já estão mais acostumados com esse tipo de pedido. Criciúma até recebeu bem, mas alguns municípios, assim, o que está pedindo? Parece que estão inventando moda, né? Mas daí, no outro passo, às vezes, já parece que eu estou querendo demais no sentido de não, mas dados abertos é algo que a gente precisa, né, para a questão de inovação, de transformação digital, mas alguns municípios ainda nem se adequaram à lei de acesso à informação no sentido de informação mesmo, imagina de dados abertos. Então, realmente, essa realidade que a gente tem meio, às vezes, contrastando em alguns municípios, mais para frente, outros ainda bem atrás. E aí, quando você fala em dados abertos, vem uma preocupação, né? É preciso abrir os dados, mas também é preciso garantir outra legislação que entrou em vigor recentemente não, né? Ela já tem algum tempinho, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, quando questionados sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, quando questionados sobre a Lei de Acesso à Informação, sim, nós temos o portal Transparência. Só que o que acontece, André e Ari, no portal Transparência? As prefeituras, elas, na maioria das vezes, elas não têm um departamento de TI próprio. Isso é descentralizado ou é algum funcionário mais vocacionado que exerce esse papel. E aí, eles terceirizam esse serviço para empresas que elas têm lá um software e que elas preenchem de acordo com limites básicos da lei. E, para além disso, ou seja, elas atenderem o básico ali, ter o canal de você fazer a pergunta, como o André disse, de enviar, que era o questionamento sobre dados abertos, ou informações mais de caráter restrito, né? Quando eles cumprem isso, tem outro risco que é associado para os gestores e até foi alvo de, assim, que nos causou espanto na hora das entrevistas, quando a gente fez a consulta a esses servidores, que essas empresas elas acabam se tornando detentoras dos dados da prefeitura, a ponto do servidor ter que solicitar via ofício que eles informem questões que são da prefeitura, que são dados, né, da população. Então, o risco associado a isso é grande, porque... A lei de proteção de dados que eles não entregavam, no caso? Não, por exemplo, eu preciso da informação sobre tal secretaria. Você tem que me solicitar essa informação, a empresa terceirizada dizendo, você tem que me solicitar essa informação via ofício. E aí, se a prefeitura não renova esse contrato, qual é o risco associado a isso? É que ela vai levar todos os dados da prefeitura. Então, assim, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados é muito quente, muito premente, é muito necessário o debate, porque aí quando entrevistados sobre o tratamento de dados, muitos dos entrevistados até se assustaram, que nem tinham se tocado que aquilo fazia parte do dia a dia deles, sabe? Professora, me lembrei agora do livro do Morozov, Cidades Inteligentes, Tecnologias Urbanas e Democracia, que ele trata de questões justamente sobre isso também, né? A questão da soberania digital, que é crucial, né? Nessa era que a gente vive de informações e dados e as empresas cada vez mais tendo acesso a dados dos cidadãos e aí prefeituras comprando muitas vezes esses dados que deveriam ser de acesso, né, público mesmo para formulação de políticas públicas, enfim, né? Mas aí por conta dessa falta de, sei lá, governança, né, de gerenciamento mesmo, estrutura, né, do órgão público, a gente acaba tendo esses problemas mesmo, né? E, assim, professora, eu também, aqui agora me declarando, né, citei a professora na minha dissertação também, né? Inclusive, e aí, né, um ponto que eu até queria destacar da minha dissertação, que eu citei a professora, que foi o que a professora comentou aqui com a gente agora, que é justamente isso, que um governo é comprometido com a eficiência, a eficácia e a efetividade
né, deve buscar, então, uma articulação em rede, tanto na sua estrutura organizacional quanto nas suas operações, né? Então, tem tudo a ver, né, com essa questão aí de dados também, de como que as organizações, o órgão público mesmo se organiza nesse sentido, né? As cidades inteligentes foram um tema da minha tese de doutorado. Não sei se estou antecipando aqui alguma pergunta do André. Marcelo, primeiro assim, fizesse a tua baita dissertação ali na UFSC, envolvendo democracia digital, né? O foco, acho que mais nos municípios. E como é que tu foste para a Universidade do Minho desenvolver uma outra, né? Um outro trabalho, uma tese relacionada a... Como é que foi essa ponte para chegar na Minho? Fosse por conta própria, contato? Conta pra gente. Assim. Ok. Eu acho que vale aqui eu fazer uma ação em causa própria. Como vocês comentaram 2 vezes da minha dissertação, vou mostrar para vocês o livro. Então, eu tenho aqui a dissertação que é Democracia na Sociedade Informacional, né, que virou um livro que foi publicado pela Saraiva. Já tem alguns anos, não houveram atualizações, mas acho que aqui o trabalho que o André vem desenvolvendo acaba se valendo desse estudo e atualizando, né? E depois, na sequência, e aí já entrando, né, no caminho do doutorado, saiu a Lei de Acesso à Informação. Então, eu defendo a dissertação, e aí sai a Lei de Acesso à Informação, e eu dando continuidade no grupo de pesquisa da UFSC, que a gente publica esse livro, que é a Métrica de Avaliação dos Portais dos Tribunais de Contas Brasileiros, que é também baseado na questão da democracia, de dados abertos, e sobre a Lei de Acesso à Informação, teoria e prática nos executivos municipais do sul do Brasil. Né? Eu já citei, já acho que na época, foi 2011 foi publicado esse livro? Deixa eu ver, agora que até eu já me esqueci. A lei entrou em vigor e a gente publicou no ano seguinte, em 2012. Primeiras referências, eu acho, né? Porque foi um trabalho bem feito envolvendo a Lei de Acesso à Informação. Esse aqui está disponível online. Então, por que fui parar no doutorado, né? Porque logo que termino o mestrado, eu já comecei a lecionar, comecei a vida acadêmica em cursos técnicos, o que me ensinou muito a ser docente, porque vocês sabem que a gente sai do mestrado muitas vezes com muita teoria, e a prática docente, ela requer o desenvolvimento de mais habilidades. Então, a docência em escolas técnicas foi importante, já saiu o convite também para lecionar na Universidade do Extremo Sul Catarinense, em Criciúma. E aí, no ano seguinte, eu também passei para substituto na UFSC. Então, a atividade da docência, ela é outra paixão que a gente toma, porque estar te deixa vivo, te faz estudar. Para quem gosta dessa... Porque sempre digo, o profissional do direito, ele tem que desenvolver várias habilidades. Ele tem que ler com frequência, ele tem que escrever com frequência, tem que desenvolver a habilidade da fala, de se comunicar, interagir em público. E essas habilidades você leva para a vida inteira, nunca mais acaba. É um pacto eterno com isso. Então, é um ponto de atenção para quem está ingressando, para saber, olha, se você tem só uma habilidade, é bom começar a desenvolver outras, ou eu não gostei disso, bom, vai ser assim para o resto da minha vida, será que é isso mesmo? Porque a gente precisa ser honesto com as nossas escolhas, né? E aí, no exercício da vida docente, comecei a orientar projetos de pesquisa. Sobre a Lei de Acesso à Informação, tenho muitos orientandos, né? Inclusive alunos que começaram comigo lá em Criciúma, e depois pela própria experiência que ela teve de escrever e publicar comigo. Inclusive ela publicou uma publicação internacional no IceGov, a Semiramis Daros e Dalino. Ela foi convidada durante a graduação para fazer estágio como juíza, e depois já seguiu como assessora, né, um cargo em comissão. Então é muito interessante que ela sempre refere que ela aprendeu a escrever através da pesquisa que a gente desenvolvia. E teve outros, a Semiramis é um caso que eu trago de ilustração. E então, essa atividade de exercer a orientação de projetos de pesquisa e de TCCs, começaram a me incitar
para novas áreas, novas pesquisas, porque você começa a ter muitos insights. E aí que eu tive numa palestra que eu dei sobre o meu livro sobre democracia na sociedade informacional, um professor de Portugal que estava presente, o professor Davi Manuel Macedo, ele pediu o meu livro para levar para um colega dele, professor Francisco Antônio Pacheco de Andrade, da Universidade do Minho, porque eu disse que eu tinha interesse de fazer o doutorado fora. E aí ele me apresenta, faz essa ponte. Também lá era por contato, né? Se apresenta lá o professor, lá existe esse formalismo, o professor tem que aceitar você, ele tem que emitir uma carta de aceite. E aí começa a busca, né? Como fazer isso, como arrecadar o fundo, né, para financiar essa ida ao estrangeiro, essa estada no estrangeiro e uma universidade que lá, mesmo elas sendo públicas, elas têm um custo, né? E aí eu começo a apresentar projetos para a CAPES. Na época nós tínhamos Ciências Sem Fronteiras, que dava bolsas para alunos na área doutorado integral, né, doutorado pleno. Ocorre que as ciências humanas era baixíssima a abertura para. Se fosse uma engenharia, se fosse outra ciência, seria mais fácil o meu processo, mas foram aí 3 anos tentando. E aí eu acredito que o meu projeto casou e colou justamente pelo fato de que era direito e tecnologia. Né? Eu tinha um orientador do direito, mas eu tinha um orientador da tecnologia, do departamento informático da universidade. E os 2 professores me acolheram tão bem que eles começaram a trabalhar comigo a justificativa por que eu deveria ir para lá, fazer lá. Então, foi um trabalho que a gente construiu junto, o meu projeto, sabe? Fui muito bem acolhida pelos meus orientadores. E aí, emplaquei o projeto, foi aprovada essa bolsa do doutorado pleno e fui, então, desenvolver na Universidade do Minho. Tinha ido antes, algumas vezes, para apresentar trabalhos lá, para conhecer os professores, para ajustar o projeto. Então, já comecei antes mesmo de apresentar o projeto a publicar com os futuros orientadores. Publicações que daí tem um padrão, né? Elas seguem um padrão, Scopus, as publicações internacionais e apresentação nas conferências. Realmente, assim, é uma trajetória bastante desafiadora, né, professora? Que a gente tem bastante dúvidas, assim, é uma questão que gera bastante interesse, mas também muitas dúvidas e até receios, né, dos nossos colegas aqui. Será que vou dar conta? Será que... Até para não só ir direto, mas fazer o sanduíche, né? Eu também já fui, assim... Não vou dizer que eu queira fazer agora, no momento. Quem sabe no meu segundo doutorado eu faça fora. Mas agora... Segundo doutorado, Aria, como assim? Eu estou no segundo ano, professora, do meu doutorado agora, mas pretendo fazer mais um em alguma área envolvendo tecnologia mesmo, talvez na engenharia do conhecimento aqui ou em ciência da informação, porque eu também faço graduação em ciência da informação. Aqui a gente... esse podcast, professor, é formado por uma dupla de pessoas meio fora da casinha. O André é engenheiro de software e várias outras coisas, e eu estou fazendo ciência da informação para complementar essa parte dos estudos, né? A minha dissertação foi sobre governança digital também nos municípios, e aí eu senti, né, justamente essa necessidade de ter essa complementação. Eu falei, vou fazer o vestibular. Fiz o vestibular, deu certo. Né? Enfim, mas realmente, assim, é uma dúvida, essa questão da internacionalização que a gente tem bastante, que hoje é muito importante também para os programas de pós-graduação, né? Porque agora também, com essa mudança dos critérios de avaliação para esse período de 2025 a 2028 também da CAPES, né? Então, aí é realmente bastante interessante que a gente
tem essas perspectivas, né, e esse incentivo, porque também o nosso objetivo aqui com esse podcast, com esses episódios, é também oferecer uma forma de incentivo, né, para os nossos espectadores, para os nossos colegas. Temos muitos... a nossa audiência aí é composta bastante por graduandos, né? Então, uma outra coisa até que eu queria comentar é o seguinte, que a gente sempre bate na tecla aqui da importância, e aí eu sou muito repetitiva com isso, falo em todos os episódios da importância de participar de projetos de extensão de pesquisa, porque todas as pessoas que a gente entrevistou aqui, que a gente acompanha, que estão, né, nessa caminhada acadêmica, nessa jornada aí de pesquisa, de docência, e também profissionais mesmo, né, tiveram esse contato com a extensão, com a pesquisa já na graduação. Então, a gente sempre está falando aqui dessa importância, né, de descobrir novos mundos. Por exemplo, a professora, né, que começou com um tema de interesse e depois foi descobrindo novos rumos, né, novos interesses de pesquisa a partir dessas participações. Então, e outra coisa, né, não tem problema a gente começar com uma coisa e depois mudar, muito pelo contrário, isso daí é pesquisa, né, é a contribuição que a gente oferece, então a gente sempre destaca esses pontos, né, e realmente a docência, essa vida acadêmica aí demanda muitas competências, né, que a gente tem que ter aí. A docência, principalmente para mim, é um grande desafio, né? Eu não sei, porque quando eu faço estágio de docência, eu acho que os alunos não me levam muito a sério, porque eu devo ter uma cara de novinha, né? E aí eles falam, meu Deus, quem é essa daí que tá dando aula, né? Mas nesse ponto, eu até pergunto para a professora, qual foi, quando iniciou essa jornada aí da docência, qual foi o principal desafio, assim, que a professora, fugindo agora um pouco da área da sua pesquisa, né? Falando agora da docência mesmo, porque é algo que me interessa bastante, é um desafio que eu enfrento todo semestre, mas queria saber da professora, ouvir da professora os principais desafios, como é que a professora superou algumas dificuldades que eventualmente tem encontrado nesse caminhar. Perfeito. Você fez aí diversas abordagens, né, que eu poderia cada uma ir pensando e dando exemplos, mas vou responder diretamente essa questão da docência, dos desafios. Então, eu regresso de Portugal e me deparo com um cenário pré-pandêmico, porque finaliza 2019, 2020 tudo fecha, né? Então, as universidades houve uma grande retraída. Então, a minha recolocação no mercado de trabalho, eu acho que é a importância do profissional de direito ele ter ele abrir todos os seus horizontes, estar aberto. Porque eu vinha da experiência docente. Para mim, fiz o doutorado para voltar a dar aula enquanto doutora para meus alunos. E eu fui desafiada por um contexto mundial, né, de pandemia. E, por sorte, por coincidência do destino, um professor que estava desenvolvendo um projeto de pesquisa na UNB localizou algumas pesquisas que eu desenvolvi enquanto coordenadora de metodologia para cidades inteligentes, que em Portugal, eu coordenei essa metodologia de uns colegas aqui no Brasil, uma equipe. Era de indicadores para governança participativa em cidades inteligentes. E aí o professor se interessou por esse meu tema e me convidou para fazer parte de um projeto de pesquisa. Então, assim, uma porta fecha e outra abre, né? Durante a pandemia, eu trabalhei online, home office, com uma equipe da UNB. Eu já estava aqui no Brasil, não tinha ainda restabelecido meus contatos com universidades, e aí comecei as pesquisas. Eu dei continuidade aí como pesquisadora, né? Ganhando bolsa, né? Por isso, então a minha fonte de renda era essas bolsas de pesquisa, só que daí já doutora, né? Que daí você tem as categorias, né? De níveis de bolsa. Então,
foi um trabalho bastante interessante, bastante produtivo, bastante inovador, porque eu continuei com o meu tema das cidades inteligentes. Quando eu estava terminando meu doutorado, eu disse para o meu professor: olha, difícil, professor, agora vai ser voltar para a docência, porque quando que eu vou dar aulas de cidades inteligentes? Eu vou ter que voltar a estudar temas do direito, né? E achar alunos que se interessem pelo tema para eu orientar. E, na verdade, eu continuei pesquisando sobre cidades inteligentes, né, dado o cenário que se desvelava. E desse projeto saiu outro projeto, que daí a gente foi para uma proposta de desenvolver games na área da governança participativa, e aí a gente ganhou um projeto do Sebrae, passamos um ano inteiro trabalhando na governança, né, em criptomoedas e games, e foi bastante interessante estudar todos esses temas novos, né, para a gente do direito é desafiador. E paralelamente você vai buscando outras coisas. Então, eu dei cursos EAD para um programa Traduz, que é da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Participei de uma seleção, passei, e aí eu desenvolvi os materiais didáticos, as apostilas. Esse curso vai sair esse ano. Aí depois eu passo o link para o André divulgar para vocês nas redes sociais. Com as apostilas e com as videoaulas. Então, foi outra experiência que eu tive que ter, porque uma coisa é você dar aula para aluno, outra coisa é você dar aula para uma televisão, tem toda uma outra técnica que você tem que aprender também. E aí a aprendizagem nunca para, porque você tem que se capacitar para isso. Conheci colegas nesse curso que hoje são consultoras comigo num projeto que a gente está prestando consultoria para o governo na área das indicadores para cidades inteligentes, né? E agora, recentemente, esse semestre, voltei a lecionar. E senti o mesmo frio na barriga que eu senti quando eu comecei a jornada, quando eu estava lá estagiando aqui na UFSC, ou nos primeiros dias de aula. É sempre eu acho que é esse friozinho na barriga que motiva a gente a querer estar novamente lá. Por quê? Porque você vai conhecer outras pessoas, né? Você vai ter que ser aceito por aquele grupo, você vai ter que mostrar que você tem a competência, né? Que você tem uma bagagem. E eu acho interessante essa aprendizagem. Trazer... Hoje, o meu medo com relação a esse regresso era com relação ao uso das tecnologias pelos alunos. Eu estou ainda em observação, porque a questão da inteligência artificial é um ponto de atenção. A questão do uso do celular em sala de aula, como é que, né? Em Portugal, uma vez eu deixei o celular em cima da classe e a colega disse: olha, você não pode nem deixar ligado. Não, imagina gravar uma aula. E aqui, desde quando eu lecionava, eu sei que os alunos, por exemplo, gravavam minhas aulas. Isso hoje, até com Lei Geral de Proteção de Dados, nem é mais permitido, mas para você ver que são questões que a gente é desafiado, né? Eu vejo as universidades totalmente abertas, Wi-Fi aberto para os alunos, porque não adianta cortar, você tem que permitir, mas você precisa direcionar isso, né? O que eu estou percebendo é o seguinte: você pode utilizar a inteligência artificial, os alunos, para fazer um trabalho, mas o ganho, esse ganho intelectual, você sustentar uma aula, 2 horas, uma palestra, você não vai sustentar com a IA te passando ali um texto escrito, né? Você precisa desse bagagem de conhecimento, que não é do dia para a noite, é uma vida inteira que você constrói. E a questão fazer o doutorado fora, porque eu gostaria de ter essa experiência, sabe? Viver outra cultura, eu acho que é bastante importante. Importante muito mais também, antes de você escolher a universidade, você entender a cultura do país, porque influencia muito. Influencia na sua vida lá, influencia no seu próprio trabalho, sabe? Olhar para Portugal e comparar com o Brasil, só porque eles têm a mesma língua, mas são universos totalmente diferentes. E você consegue compreender por que a administração pública não funciona em muitos casos, porque ele tem um modelo, né, que foi trazido de lá para cá, que é bastante burocrático. Então, talvez se eu tivesse estudado isso antes, eu compreenderia muito mais. Aí a minha vida lá também teria sido bem
bem diferente, né? Já saberia. Eu fui descobrindo aos poucos essa experiência lá. Mas eu acho que essa saída do país também te dá essa posição meio que de olhar de fora também, é importante, né? Eu acho que eu fui agora também para a Espanha, né, com o doutorado de sanduíche, a gente acaba ouvindo dos professores lá algumas questões dentro do direito administrativo, de como eles lidam, por exemplo, com a questão das políticas públicas. Na verdade, lá eles não lidam tanto dentro do direito administrativo, é muito focado no ato administrativo, e já aqui no Brasil a gente já tem umas preocupações assim, então a gente começa a olhar de fora o nosso direito e começa a comparar. Acho que é importante essas experiências internacionais por isso, assim, permitir a gente sair da bolha, de repente, nesse sentido. Uhum. Pegando esse gancho, eu queria te perguntar, porque embora eu tenha ido para lá, eu não tive tanta experiência. Ainda estou em contato com o meu orientador de lá, mas nas publicações internacionais, nós já conversamos algumas vezes, já me passou algumas dicas, mas te perguntar agora, assim, quais seriam, assim, as diferenças principais, porque aqui no Brasil a gente, né, observa pelas revistas, né, as temáticas de cada revista, vê a questão do qualis, né, das classificações, olha lá as diretrizes daquela revista, formato de acordo, e envia. Em tese, aqui não se cobra, né, por publicações nas revistas, pelo menos na área do direito, né? Eu sei que outras áreas já tem isso. E como é que funciona lá, em geral, assim, é parecido? O que tipo de mais pontuaria de diferenças, assim, para quem pretende buscar uma publicação fora do Brasil? Vou te dar duas perspectivas de análise, uma enquanto pessoa que submete trabalhos e outra enquanto avaliadora de periódicos também, tanto aqui quanto internacionais. Em primeiro lugar, que eles não têm a escravatura de tu ter que produzir tantos textos por metas, né? Já desconheço quantas metas são manuais aqui, mas vocês estão bem por dentro disso. O meu professor disse, nós precisamos de 2 publicações de qualidade. Então, era Scopus ou Springer, e ali, aquelas 2 conferências, a gente selecionava, e você, dentro da área do direito e tecnologia, para mim não era difícil colar nos temas das conferências, porque tinha sempre a inovação por trás, né? E aí você precisa estar sempre atento, por isso o olhar de quem está na academia tem que estar um olhar para frente, né? Então, quando eu cheguei lá, o meu professor disse, olha, seu trabalho é sobre cidades inteligentes, mas você precisa falar sobre o regulamento europeu, foi publicado agora, e aí eu já comecei a falar sobre o regulamento europeu, logo que ele tinha sido publicado, e já quis comparar com o Brasil. Então, isso é algo novo, né? Aí, depois, sobre cidades inteligentes e os ODS, a Agenda da Organização das Nações Unidas. Falar em cidades inteligentes hoje ainda é um tema desconhecido, mas quando eu comecei o doutorado é um tema novo, né? E ninguém falava ainda. Daí eu falar sobre a participação popular dentro das cidades inteligentes, uma perspectiva comparada, porque o tema ele vai ficando delimitado e bastante atrativo. Então você tem que olhar para o que tem de novo, né? E enquanto avaliadora, eu procuro olhar sempre como é que eles estão olhando e relacionando, por exemplo, com a agenda da ONU, a Agenda 2030. Eu acho que isso precisa ser debatido, um trabalho precisa... E, inclusive, assim, ó, eu observava das avaliações, o que vem de avaliação. O aluno você não relacionou com a Agenda 2030, você não colocou a relação com o ODS e tal. Na Europa, os artigos meus que vêm de avaliação de lá, eles primam por isso. Então, tu tem que recosturar o texto quando vem para correção, né? Porque nem sempre aprova de imediato, tem ajustes para fazer. Colocar essa perspectiva aí das agendas internacionais. Eles são muito preocupados no cumprimento dessas metas. Não sei se você chegou a observar isso, André, quando esteve lá agora. Da questão das ODS, eu não cheguei tanto a me atentar não a isso, não. Os professores não comentaram muito, mas eu sei que tem essa preocupação, sim, de atrelar sempre os objetivos, que a gente fez alguns eventos lá e tinha sempre alguma coisa mencionando lá, mas eu não cheguei a buscar nenhuma publicação ainda para lá. Mas, em geral, lá na área do direito, as revistas são, assim, igual daqui, que é ligada a uma universidade e cobram valores ou não lá? Não. É diferente. Pelo menos as que eu participei, não vou generalizar, né? Não posso. O que eu publicava era nessas grandes conferências internacionais que já saiu lá o capítulo do livro. Em muitos casos, o meu professor ia
ia apresentar, né? Ou eu, e isso saiu o capítulo publicado, né, nessas grandes, como eu falei, Springer ou Scopus. Eu não sei nem como é que é a conversão disso aqui para o Brasil, confesso para você, mas eu sei que era essa referência lá. Então, eu estava seguindo as diretrizes lá, meu doutorado foi pleno lá, era isso que contava. A conversão para cá, confesso que eu não cheguei a fazer. Tá? Então, não sei se seria um CAPS Qualis A, B, C. Teria que fazer esse depara para ficar atento a isso, né? Quem vai ser avaliado aqui. A gente até imagina o motivo aí da pergunta do André, porque criou uma rede discente de direito administrativo digital e junto com essa rede, não é vinculada a nenhuma universidade, é autônoma mesmo. Nessa rede a gente desenvolve, né, como é o início, a gente está montando ainda uma estrutura, né, para organizar pesquisas, né, e a gente criou uma revista também. Só que aqui tem todo um procedimento, né, que depois só de X anos que você pode solicitar o ISSN, depois só a partir disso você solicita o Qualis. Então, só que existem boatos aqui no Brasil hoje de que essa classificação por Qualis vai deixar de existir ou vai ser complementada, na verdade, né, também por algum outro critério de relevância científica, mas aí também ninguém sabe muito ao certo como que vai funcionar esse quesito, né? Como que você considera um artigo relevante aí para a área, pelo número de citações, pelo que exatamente, né? Só que aí envolve também política, né? Então, assim, que a gente sabe como é que funciona também esse mundo acadêmico, então existem uma série de questões aí que vão ser levadas em consideração para avaliar esse quesito, né? Mas uma pergunta que eu queria fazer para a professora, que eu me lembrei, eu fiz uma disciplina agora no programa de pós-graduação de Ciência da Informação, que foi sobre tecnologias urbanas em cidades, tecnologias emergentes em cidades inteligentes. E aí, quem ministrou a disciplina foi o professor Daniel Gouveia Costa, da Universidade do Porto. Não sei se a professora chegou a conhecer, teve a oportunidade de conhecer, de repente. Foi uma disciplina muito interessante e ele apresentou um aplicativo que eles, pelo que eu entendi, né, eles desenvolveram um mapa, uma espécie de aplicativo que você seleciona o mapa de onde você quer, e aí você consegue selecionar ali também o que você quer saber a respeito da responsividade da cidade. Então, por exemplo, se eu seleciono ali em termos de saúde, ele vai aparecer um mapa de calor naquela região que você selecionou e que vai te mostrar se naquela região ali, aonde tem mais hospitais, aonde tem mais, aonde falta hospitais, e aí vai mostrar em verde, amarelo ou vermelho para fazer essas avaliações e auxiliar também gestores a fazer políticas públicas, a formular políticas públicas, enfim, e que eu achei muito interessante, até queria comentar aqui, porque eu achei demais, assim, até quando eu fiz o estágio de docência, eu montei um caso, levei essa situação aí para os alunos, e foi bem interessante essa dinâmica aí, porque realmente, né, aí a gente entra de novo na questão de que a gente tem que abrir os horizontes, abrir a mente para novas disciplinas, porque hoje, no mundo que a gente vive hoje, né, cercado aí por informações de todo lado e inovações a todo momento, né, o direito, principalmente como ciência social aplicada, né, tem que ter essa atenção especial, né, para essas questões tecnológicas, enfim. Quando tu fala de uma ciência social aplicada, eu acho importante essa questão da gente pensar na prática, né? Eu não tive não me recordo de ter cruzado nas minhas pesquisas com esse professor que você citou, mas com certeza a pesquisa dele é bastante interessante, porque adota essa tecnologia que existe tantas aí para melhorar a qualidade de vida das pessoas, que no fundo é isso que deve se pensar numa cidade inteligente, né? Às vezes nem tanto
que é o conceito que eu defendo de cidade inteligente, né? Que é aquela que, tendo em vista que nós temos as tecnologias, nós temos que entender como essas tecnologias devem ser incorporadas, né, no processo de prestação dos serviços públicos, não impedindo o desenvolvimento econômico, mas olhando de forma sustentável esse processo. E para melhorar, no fim e ao cabo, a qualidade de vida das pessoas que habitam os territórios. E um ponto de atenção, a tecnologias, não só a internet e as outras afins, tecnologias sociais. A gente precisa, quando a gente fala aí de prática, de pensar fora da caixa, eu vou usar aqui uma palavra que um colega pesquisador não, um prático das cidades inteligentes, fala, que é o Cláudio Nascimento, que a gente precisa pensar fora da caixa, mas antes o gestor, aí falando direto de quem está trabalhando com a administração pública, precisa fazer o dever de casa, pensar dentro da casa, da caixa, resolver os problemas, porque é excelente a gente pensar em aplicativo com questão de calor, a gente desenvolveu o game para melhorar a participação popular, com criptomoedas, porque vai recompensar o cidadão que mais interage com a administração, porém, eles têm problemas tão básicos de transporte, por exemplo, não tem transporte urbano numa cidade. Não tem transporte público, é feito por que eles chamam de transporte alternativo. Água e esgoto, que é a lei do saneamento básico, que está aí batendo na porta. Santa Catarina, um estado que é considerado dos mais desenvolvidos do Brasil, né? Tem aí 50% da população, salvo engano, hoje estava dando do Instituto Trata, né, que fala da água e esgoto. Questões que não foram resolvidas, população sem acesso à água tratada. Essa consultoria que a gente está prestando é nas cidades do entorno do Distrito Federal. Então, a gente pensa em Distrito Federal desenvolvido, né? Tem dinheiro lá. Mas não, gente. Tem questões sérias de saneamento, de tratamento de água, não tem transporte público. Estão fazendo telecentro numa biblioteca para capacitar, levar ali um computadorzinho com a pessoa que se disponibilizou a dar um cursinho para a população. Então, vejam, a gente precisa fazer outras lições de casa ainda, né? Então, quando eu fui numa conferência sobre cidades inteligentes em Barcelona, acho que o André deve conhecer, Smart City Expo. Ó, várias tecnologias de ponta e como resolver o problema do mundo. Uma das conferências que eu mais gostei foi uma que trouxe um case da África, em que eles resolveram o saneamento básico da população que não tinha acesso à água, com tecnologia social. Como é que eles estavam fazendo com a sociedade ali, levando, não sei agora falar, descrever o caso, porque já tem algum tempo, mas me chamou a atenção, porque não tem dinheiro, não tem tecnologia, não tem internet. Como que faz? Como que dá a volta nisso e torna essa cidade inteligente, né? É um tema complexo, é um tema desafiador. Uma cidade que se considera inteligente, no mínimo, tem que se preocupar com questões de inclusão social, porque senão acaba excluindo ainda mais, eu acho que seria nesse sentido. É isso, exatamente. Professor, e já pegando esse gancho, falando de cidades inteligentes, atualmente está se trabalhando como consultoria em cidades para cidades inteligentes. Qual seria exatamente os projetos que tem trabalhado? Quais seriam assim as suas preocupações nesses projetos que tu pode compartilhar com a gente, assim, para o pessoal que está ouvindo, né, que quer conhecer, que às vezes é do direito não tem tanto, né, conhecimento dessas temáticas que estão também, vamos falar aqui que a gente falou da docência, são caminhos possíveis, né, trabalhar como advogado, aquelas profissões que todo mundo conhece, juiz, promotor, enfim, concurso público, ou docente, pesquisador, ou como consultor, que também é uma das profissões possíveis. E, enfim, o que tu pode compartilhar nesse teu trabalho atual, desses projetos, o mapeamento que tens feito? Perfeito. Então, o profissional do direito, acho que um termo que eu aprendi estudando cidades inteligentes se aplica muito para o profissional do direito. Resiliência. Resiliência no sentido de que, como uma mola, tu tem que ter a capacidade de comprimir no momento difícil que tu se forma, tu não sabe... Olha, você entra na faculdade de doutor, dali pelo meio da faculdade você vai se percebendo mestre, você termina a graduação, você não é nem advogado.
ponto. É isso aí, para começar, é essa a dura realidade. Você tem que fazer uma prova da OAB para você ser advogado. E depois, para você ingressar no mercado de trabalho, é mais uma seleção, né? Você tem que, se você desenvolveu pesquisa, você pode ir para a área acadêmica, que tem as seleções dos mestrados. Se você fez estágio em escritório, você pode talvez ser efetivado. Se não passou na OAB, você não vai receber como um advogado, né? Toda aquela questão. E se você vai para a carreira do concurso público, tem uma fila de gente que também já está estudando. Hoje em dia, acho que até tem a tecnologia ajuda você a estudar de casa, sem ter que se deslocar, acesso a livros, isso ajuda, né? Então, mas tem que ter disciplina. Por exemplo, aquela aluna que eu citei no início, ela essa semana me mandou mensagem: você pode me ajudar a montar um planejamento, como estudar para o concurso, né? Porque tem que ter um método. E aí a resiliência é isso, porque você tem que aprender a comprimir nesses momentos que você saiu, você não está empregado ainda, você tem gastos, você tem que se manter, e a expandir quando vem as oportunidades. Assim como eu fiz, não fui contratada diretamente quando voltei doutora, não fui contratada como professora, mas continuei a pesquisa e abri outras janelas enquanto consultoria. E agora que eu regressei a dar aula, eu percebi, nossa, eu era e sou feliz docente, é a minha vocação. Mas como eu sou feliz também dando a consultoria na área das cidades inteligentes, né? Com esses colegas que eu conheci, e a gente adota aí um modelo de maturidade para cidades inteligentes, que olhou, é um modelo que foi desenvolvido por essas duas colegas, no CTI Renato Archer, e elas trazem essa parceria, então, para a gente fazer o trabalho nas cidades. Então, elas olharam para o modelo da ITU, União Internacional das Telecomunicações, um grande modelo de indicadores, né, olha aí para plano diretor, olha para saneamento, olha para participação popular, inclusão digital, são muitas frentes, infraestrutura, e aí, só que esse modelo que avalia as cidades numa órbita internacional, não dá para simplesmente fazer um transplante para o Brasil, você tem que adaptar e ampliar para o cenário brasileiro. Então, esse modelo que tem 5 níveis lá na Europa, aqui no Brasil ele tem 7 níveis. E a gente está trabalhando exatamente os 2 da base, que é a adesão e engajamento ao modelo de maturidade para as cidades inteligentes. Faz parte de um grande projeto, né, que estamos atuando em 12 cidades do entorno do Distrito Federal, em que uma das ações são os indicadores, a outra é com arquitetas para o planejamento urbano, revisão de planos diretores, a outra é para construção de carteiras de projetos municipais. Eles precisam atender da importância de fazer planejamento para mapear a situação atual da prefeitura e para ver, eu quero chegar a uma cidade inteligente, que caminho eu tenho que traçar? Onde eu estou? Como é que eu vou planejar as médias de curto, médio e longo prazo para prospectar recursos, né? A outra ação foi Hackataos, que a gente fez, né? Um grande jogo envolvendo líderes comunitários, secretários, para trazer de forma fictícia problemas da cidade e como eles resolveriam. E aí para sensibilizar, mobilizar. E tem toda uma transversal a isso, tem a parte da comunicação, que a gente precisa comunicar, né? Então, os frutos desse projeto ExpoRid, eles vão ser apresentados em Brasília, acredito que em maio. Também darei a publicidade para o André, oportunamente, assim que tiver as datas. A gente fica no aguardo, professora, ansiosos aqui para saber dos resultados. Inclusive, a gente também já deixa o convite aqui publicamente também, e diretamente para a professora. Eu ia fazer, mas pode fazer, Aria. Falei primeiro. Em agosto a gente está para organizar e a gente já está montando, já está tudo encaminhado. Em agosto vai acontecer o primeiro evento da nossa rede, vinculado a algumas universidades, né, parceiras aqui, nossas. E já fica o convite aí também, porque a ideia é que a gente faça também abertura aí de editais para publicação de trabalhos, apresentação de trabalhos de uma forma colaborativa, né, mesmo assim, e um hackathon aí também que a gente está montando, está vendo aí a possibilidade, a viabilidade também. Então, vamos trocar mais figurinhas, professora, se possível. Com certeza.
Só avisar que a gente planeja. Às vezes tem que ser com certa antecedência, né, André? Mas dá certo. Deixar que será feito o convite, professora. Uhum. Professora, muito obrigado por ter participado com a gente. Foi uma delícia te ouvir. Mais uma oportunidade, né, de aprender contigo, disponibilizar o teu tempo. Né? Então, agradeço aqui em nome do nosso podcast. E como tradição do nosso podcast, todo convidado, ao final, a gente pede uma sugestão de leitura. Um livro ou uma outro tipo de leitura que tu goste. Não precisa ser na área do direito, necessariamente, pode ser em outra área. Uma leitura, um livro que tu recomendaria como se fosse um conselho de amigo. Ó, esse livro aqui me marcou, ou acho que seria uma boa contribuição. Tá bom? Uhum. Para fazer o nosso fechamento aqui do episódio. Perfeito. Eu vou fazer essas indicações. Não sei se a Aria quer falar também. Não, professora, é só agradecer também mais uma vez pela presença. Foi muito bom conhecer a senhora pessoalmente, né, virtualmente. Com certeza aí a professora faz um trabalho muito legal, né, que a gente tem muito interesse também. É um tema maravilhoso, muito empolgante, também muito atual, né, e necessário aí para o desenvolvimento, né, do nosso país, né. Com certeza. Eu agradeço a vocês o convite e quero, antes de... Eu vou mostrar para vocês o livro. Bom, eu tenho os clássicos aqui, gente. Eu acho que eles estão na pauta do dia e com certeza vocês já passaram por eles. Durante o mestrado, eu começaria por George Orwell, né? 1980. São clássicos, né? São do mesmo autor, né? São 1984. E a Revolução dos Bichos, para a gente entender contextos políticos que a gente vive, aí que a gente vai entrar em cenário eleitoral, né? E casar um discurso disso daqui com inteligência artificial, acho que seria bem interessante. Eu começo a entender o que o Pierre Levy quis dizer com a inteligência coletiva. Eu acho que é isso que começa, talvez, a ser produzido junto com... A gente não tem, né? Mas olha só, o meu tem uma assinatura dele para mim, ó. Com amor, Pierre Levy. Legal. Eu gostaria de fazer, assim, se eu fosse me dedicar à pesquisa agora, uma interface, um diálogo do Pierre Levy com a inteligência artificial. Se isso tem a ver com essa antropologia, essa inteligência coletiva, a inteligência artificial vai ser capaz disso, que já que tudo se constrói, né, não tem uma autoria específica. A ciberdemocracia dele também. Esse eu tenho aqui também. E, bom, e sabe que eu assisti uma palestra sobre inteligência artificial essa semana e ele tem coisas que o cara, ele é entusiasta, desenvolvendo vários aplicativos baseados em inteligência artificial, mas ele diz que tem uns momentos que ele está separando que dá até frio na barriga do que vem, sabe? E aí aquilo me lembrou uma coisa que, claro, o Alvin Toffler, né, na época não existia isso. Mas ele tem um item aqui que eu me debruçaria para pensar se essa sepultura que virá seria essa questão da inteligência artificial, sabe? Porque a gente já estaria aqui na quarta onda, talvez, ou surfamos na quinta, não sei. Esse livro eu não conheço, eu vou pesquisar. E é interessante porque ele é de 1981. A publicação. Você sabe que o pessoal tá sempre um pouco, né? Que nem o do George Orwell, ele fala em 1984, ele escreveu em 1948, né? É invertido aqui. Então, esse pessoal tá sempre na frente e fazer a interface com o que a gente está vivendo hoje é interessante, no mínimo. Ficam aqui as dicas e se vocês quiserem me chamar para a gente fazer parceria de escrever artigos sobre isso, a gente conversa nos bastidores. E eu queria já, finalizando aqui, deixar os meus parabéns para as pesquisadoras mulheres, né, considerando que amanhã é o Dia Internacional da Mulher, que a minha pesquisa começou com violência contra as mulheres, eu estudei todo esse histórico. Nós aqui, a Arie, representando, né, o time das pesquisadoras,
tive a oportunidade de ir recentemente na UFSC e vi alguns cartazes ali assim, coisas que na minha época aconteciam e a gente nem se dava conta, tipo, eu estou usando tal roupa e eu não deixo de ser pesquisadora porque eu estou com a saia assim, ou com o vestido. Achei aquilo tão interessante, porque existe na academia esses tabus, a pesquisadora, sabe? E eu acho que a gente está trilhando aqui um espaço bastante bonito e depois de uma trajetória bastante longa, a gente está aqui diante desse contexto de abertura, de diversidade, firmando um espaço bem importante. Dizer também para vocês que a pesquisa jurídica, ela tem os seus desafios, assim como qualquer outra área do direito, que fazer um doutorado fora, Ari, ele pode ser desafiador, e quando eu fui fazer meu doutorado, eu costumo dizer que eu tive 2 filhos, porque no primeiro ano de doutorado eu engravidei, daí eu tive a minha filha e depois, na sequência, né, que nasceu a tese. Então é possível, eu sobrevivi, né, claro, com o apoio do meu esposo, que foi comigo, me acompanhou, ajudou a cuidar da minha filha, né, estava junto comigo no processo do todo o processo, né, tanto da gestação da nossa filha quanto do doutorado, e que isso é uma trajetória, é um caminho, uma trajetória da sua vida. Então, você faz as escolhas, às vezes, elas implicam algumas renúncias. Eu ouvi falar na academia que a fulana é excelente profissional, mas daí não tem a vida pessoal. E para a mulher, as coisas têm um tempo em que elas precisam acontecer. Levar tudo isso é bastante desafiador, mas é possível. E é esse meu recado que eu quero dar para as colegas pesquisadoras, desejando e felicitando-as pelo Dia da Mulher, mas também felicitando pela escolha. E se precisarem de algumas dicas, conversar, estou à disposição. Então, com certeza, professora. A trajetória acadêmica é árdua, mas também é muito gratificante, muito prazerosa em muitos momentos. Uhum. A gente agradece mais uma vez, né? E desejamos aqui também um feliz Dia das Mulheres, né? E seguimos na luta aí pelos nossos direitos, conquistando vários espaços. É isso. Obrigada a todos.